O Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas realizou ontem a solenidade de diplomação dos conselheiros do Corém-AM, da gestão de 2024 a 2026. Foram diplomados 14 profissionais, 8 enfermeiros e 6 técnicos em enfermagem. A mesa foi presidida pela presidente do órgão, doutora Maria Alexandra Lima, e o conselheiro secretário, o doutor Zilmar Augusto de Souza Filho. A nova gestão afirma que se compromete em conduzir o conselho de forma participativa para que todos os profissionais estejam preparados, assistidos e valorizados. A presidente afirmou que o Corém-AM ganhará bons frutos com a gestão atual. O Conselho Regional de Enfermagem tem 2 atividades finalísticas principais, né? Uma delas é fiscalizar o exercício da profissão, e quando a gente fala em fiscalizar o exercício da profissão, a gente entende que direta e indiretamente a gente está protegendo o usuário dos sistemas de saúde, quer seja público ou privado, de uma assistência qualificada. E uma segunda atividade finalística, que também é nossa e é muito importante, é a questão dos processos éticos. Então, é inadmissível, por exemplo, você registrar um enfermeiro técnico auxiliar de enfermagem que tenha um diploma falsificado, que tente de alguma forma violar o registro e cadastro do Conselho. Isso também, direta e indiretamente, protege a nossa sociedade. Então, para chegar até aqui, nós enfrentamos uma campanha no ano passado de aproximadamente 5 meses. Nós tínhamos 2 chapas a mais concorrendo, mas a gente entendeu que trabalhando em equipe, com o espírito de coletividade, a gente conseguiria imprimir na democracia um voto da mudança. E isso a gente conseguiu. Então, a gente está muito feliz nesse momento porque, de fato, a gente faz valer o que está escrito na Lei 5.905, que é a que criou os Conselhos Regionais de Enfermagem, que traz todo o rol de competências, e aí a gente já entrou assim, a gente já entrou com esse espírito de mudança, a gente já entrou abrindo as portas para que os profissionais de enfermagem estivessem próximo da diretoria, estivessem próximo do próprio plenário, para que a gente pudesse dialogar e sentir, de fato, o que o profissional de enfermagem que atua na atenção básica, que atua na atenção secundária, que atua na terciária e na reabilitação, qual é a necessidade que ele sente do Corém. A gente quer quebrar um paradigma que foi embutido durante muito tempo de que o Conselho só serve para cobrar. E o Conselho não serve só para cobrar. O Conselho serve principalmente para proteger a nossa classe. A lei do piso, ela foi sancionada em maio. E o STF julgou improcedente a fonte da onde iria vir esse custeio para pagar os profissionais de enfermagem. O que a gente pode e vai fazer agora, enquanto conselheiros, é se aproximar de todos os órgãos representativos da enfermagem, porque só juntos a gente ganha força, se aproximar da Comissão de Saúde da ALEAN, da Assembleia Legislativa do Estado, da Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores, e não só a de Manaus, como a dos outros municípios, porque é lei. A gente não está falando de um projeto de lei, a gente está falando de uma lei que é sancionada e que já tem uma verba destinada, já tem um orçamento destinado para esse pagamento. Talvez falte um pouco de serenidade dos nossos parlamentares em pegar aquilo que é destinado para os profissionais de enfermagem e não investir naquele que labuta diuturnamente 24 horas por dia. E o Ministério da Saúde, no primeiro momento, ele tirou do orçamento e mandou para os estados, e o município que tem autonomia recebeu de forma direta. Então, não houve um capital que foi retirado de X para colocar para os profissionais. O Ministério da Saúde mandou essa verba. Então, ela deveria já ter sido paga como de direito, porque é lei. As eleições elas aconteceram no ano de 2023, regulamentado pela Resolução 695, que saiu em 2022. Foram 5 chapas inscritas, porém 3 aptas para concorrer às eleições do quadro de enfermeiros e 2 chapas inscritas, mas apenas uma apta para o quadro de técnicos e auxiliares de enfermagem. Então, no dia 1º de outubro, houve a votação, o dia da votação para a escolha
pela categoria de enfermagem, para que os profissionais da categoria do Estado do Amazonas e de todo o país pudessem estar escolhendo os seus representantes junto ao Conselho, né? No dia 2 de outubro saiu o resultado e as chapas foram homologadas mediante o resultado. A posse, ela aconteceu no dia 1º de janeiro, conforme a resolução que regulamentou o processo eleitoral, e hoje nós estamos tendo uma cerimônia de diplomação onde 14 conselheiros eleitos, sendo 8 do quadro de enfermeiros e 6 do quadro de técnicos e auxiliares de enfermagem, serão diplomados pela representante do Conselho Federal de Enfermagem. Os conselheiros, eles têm ainda uma subdivisão entre conselheiros efetivos, que são 7, e 7 conselheiros suplentes. Mas o volume de trabalho que o nosso conselho tem demanda que todos os conselheiros possam ter uma pasta de atuação frente ao trabalho relacionado e exercido pelo nosso conselho. Então nós temos o departamento de fiscalização, a gente tem núcleo de educação permanente, a gente tem uma série de frentes de ações também para atender primordialmente os profissionais que atuam no interior do estado. Isso foi uma frente de trabalho, né, assumida pelos enfermeiros eleitos, para que a gente pudesse também descentralizar as atividades do Conselho, não apenas na capital, porque o estado do Amazonas conta com mais de 62 mil profissionais de enfermagem inscritos no Conselho, né? Onde a gente tem quase 20 mil enfermeiros e o restante entre técnicos e auxiliares de enfermagem. Então a gente precisa dar conta para que a atividade fim do Conselho possa ser alcançada para todo o nosso estado do Amazonas. Inicialmente, a partir do dia 1º de janeiro, começou a vigência das anuidades do ano vigente de 2024. Então a gente tem uma frente de trabalho entre janeiro, fevereiro e março para que a gente possa permitir que esses profissionais façam a sua regularização das suas anuidades, né, mediante pagamento, e aqueles que optarem fazer o pagamento das suas anuidades no mês de janeiro e fevereiro terão desconto, né, de 20% e 10%, fazendo com que esses profissionais regularizem a sua situação junto ao nosso conselho. Mas também, a gente também tem outras frentes de trabalho para que os profissionais também possam regularizar a sua situação, como negociação com dívida ativa, daqueles débitos de anos anteriores que precisam de negociação, né? E a gente também tem uma frente de trabalho para aqueles profissionais que têm mais de 30 anos, contribuindo com o sistema COFEM-COREM, a inscrição remida. Além de tudo isso, né, de regularização do processo de inscrição dos profissionais, a gente também tem o processo de emissão de primeira via de carteira para os novos profissionais, né, vindo das universidades, das instituições de ensino superior e também dos cursos técnicos que formam os novos profissionais do nosso estado. Primeiramente, é de suma importância a eleição dos conselhos, né, e as categorias, tanto de enfermeiro quanto de técnicos, terem a sua representação, né? E para nós é uma grande honra e uma grande responsabilidade poder representar a maior categoria que tem dentro dos serviços de saúde, a enfermagem, né? E dentro da enfermagem, técnicos e auxiliares que representam mais de 70% do efetivo laboral, né? Nosso dever, o nosso papel, a nossa obrigação para com essa categoria é busca pela valorização profissional, né? O Conselho tem o seu papel de normatizar a profissão, também fiscalizar os serviços que são prestados pelos profissionais de saúde, né, da enfermagem, né? Não apenas o serviço que é prestado, mas também a qualidade, como o empregador ele cuida desse profissional para que ele preste esse serviço de qualidade. Então, para nós é uma honra, um privilégio poder representar essa imensa categoria chamada enfermagem.